Todo mundo sabe que o PlayStation 2 foi um dos consoles mais icônicos da história e lotado de grandes jogos que marcaram a nossa infância. Mas o que muita gente esquece é que no meio desses grandes sucessos existiam também algumas verdadeiras pérolas que ficaram ofuscadas com o tempo. E é justamente dessas pérolas que a gente vai falar hoje. Jogos que, apesar de serem divertidos, acabaram ficando de lado e provavelmente você nunca soube da existência e acabou nunca jogando. Mas hoje isso vai mudar, porque agora vamos conhecer alguns jogos desconhecidos do PS2. E meus amigos, já estamos na parte 34 dessa série. Então se você é novo por aqui, não esquece de maratonar esses vídeos que tem muito jogo bom que você nunca viu. Então espero que goste desse conteúdo e sem mais enrolação, bora começar! E o primeiro jogo que provavelmente você nunca jogou foi o clássico desconhecido jogo de corrida Initial D, Special Stage, que foi uma recomendação do meu parceiro Marlon. Muito obrigado a todos que participam mandando recomendações de jogos desconhecidos, mas enfim, bora falar do game. Initial D é um jogo de corrida arcade que foi lançado apenas no Japão. Ele é baseado em um famoso mangá chamado Initial D, onde o game segue a mesma linha da história e recria eventos do mangá. Ele traz vários tipos de carros de marcas famosas, pistas insanas que são baseadas nas famosas trilhas de montanhas do Japão, então cada pista tem suas particularidades e desafios. Traz 3 modos de jogo, sendo o modo arcade, modo história e desafios de tempo, e o modo mais legal sem dúvida alguma é o modo história, já que traz um senso de progressão interessante em cada corrida. Aliás, as corridas são focadas nas corridas de montanha e principalmente em drift, o que se torna mais desafiador do que apenas correr e só, tá ligado? Já que você precisa dominar o drift para se sair bem e avançar. Pra mim, Initial D Special Stage é um bom jogo de corrida que traz bons desafios, mas infelizmente foi um jogo muito injustiçado e totalmente esquecido. E outro jogo que foi lançado apenas no Japão e você nunca ouviu falar foi o Kamen Rider Seiji no Keifu. Me perdoe por essa bela pronúncia em japonês, tá? Mas enfim, ele foi uma recomendação do Larusso Robson, valeu demais. Esse game é baseado na famosa série de TV japonesa Kamen Rider, ou Kamen Rider, que pra quem não conhece, assim como eu não conhecia, é uma série com aqueles super-heróis japoneses que parecem até cosplay de mosca, tá ligado? Com cenas de luta, transformações épicas e monstros bizarros. E o game tenta capturar essa essência, onde controlamos um dos Riders, tentando proteger o mundo das forças do mal. E no gameplay, ele é basicamente um beat up, então a maior parte do tempo a gente tá socando e chutando inimigos, mandando uns golpes meio malucos e se transformando no Mosca Man. E a jogabilidade aqui é bastante simples e direta, mas cada Rider tem um conjunto de ataques especiais e transformações únicas, e isso dá uma certa variedade ao gameplay. Porém, não espere mecânicas muito profundas, muito menos um gameplay super inovador, muito menos fluido, porque o game conta com muitas limitações técnicas, infelizmente. Mas é isso, Kamen Rider Seiji no Keifu é um beat up diferente, pode não ser o jogo mais profundo do PS2, mas tem seu lado único e também é bem divertido. Mas vamos embora falar do próximo jogo desconhecido? O Fábio Gomes recomendou o game Kengo Master of Bushido, um jogo de luta 3D que, ao invés de ser um jogo de luta tradicional, tem um toque diferente, focando em duelos táticos entre samurais. Então, em vez daquela ação desenfreada de jogos tradicionais do gênero, onde a gente aperta trocentos botões ao mesmo tempo, mandando combos insanos, Kengo Master of Bushido foca na precisão e paciência, onde cada golpe, cada defesa e cada movimento deve ser muito calculado, fazendo com que essas lutas sejam mais sobre a leitura do adversário do que simplesmente quem bate mais rápido e aquela ação frenética. Aliás, o game tem um sistema de ki que influencia seu estado mental durante as batalhas. Se você ficar muito nervoso ou impaciente, seu ki é afetado e isso impacta na sua habilidade de lutar. Cara, é um sistema bem legal e estratégico, já que você ou o personagem realmente precisa manter a calma para lutar de forma eficiente, é bem da hora. Kengo Master of Bushido não é um super jogo de luta, porém é um jogo de luta interessante, principalmente por trazer uma abordagem diferente dos jogos tradicionais do gênero. O próximo jogo é o Dual Hearts,
que foi recomendação do Hugo Martins, tamo junto. Dual Hearts é um game que mistura ação e aventura com elementos de RPG. Aqui a gente tá no controle de um caçador de tesouros chamado Rumble, que se junta a uma criatura dos sonhos chamado Tubble, que acabou perdendo várias chaves do templo onde vive. Agora os dois devem entrar em várias pessoas, quer dizer, explorar diversos sonhos e pesadelos de várias pessoas, pra assim encontrar essas chaves sagradas. No gameplay a gente controla os dois personagens, viajando entre sonhos e realidade, onde cada sonho tem seu próprio estilo e desafios, combinando exploração de plataformas com combate em tempo real, contra vários tipos de inimigos e chefes. Também tem alguns puzzles e muita coleta de itens, tanto itens simples quanto itens importantes, que vão ajudar demais no decorrer dessa jornada. Então, sem dúvidas, esse jogo é muito bom, mas bem subestimado. Mas sim, é um jogo muito divertido que deveria ter recebido muito mais atenção. O Raja X7 recomendou o game The Nightmare Before Christmas, Og's Revenge, jogo que é baseado no clássico filme de animação de Tim Burton, conhecido aqui no Brasil como O Estranho Mundo de Jack, e o game se passa após os eventos do filme. E na história, Jack Skellington, o rei das abóboras, está entediado com sua vida na cidade do Halloween e decide sair em uma jornada em busca de novas ideias para melhorar suas habilidades assustadoras. No entanto, enquanto ele tá lá fora curtindo sua vida, Oogie Boogie, o vilão que ele luta no filme, volta dos mortos e planeja tomar o controle da cidade. E agora Jack precisa voltar e parar Oogie mais uma vez. Daí partimos para o gameplay, onde no controle de Jack a gente parte em muita exploração, resolução de pequenos puzzles e muito combate contra inimigos do mal. Aqui usamos uma espécie de chicote verde chamada de Soul Rubber, onde podemos mandar diversos combos. É algo bem parecido com God of War, seguindo uma gameplay bem hack and slash. Além disso, Jack pode mudar de forma e ganhar habilidades específicas para cada transformação, como o uso de habilidades relacionadas ao Halloween e ao Natal, o que deixa o gameplay bem mais divertido. Então, no modo geral, The Nightmare Before Christmas, Og's Revenge é um bom jogo que ficou bem desconhecido. Aliás, falei dele no meu vídeo dos melhores jogos de terror do PS2, e mesmo não sendo um jogo de terror com sustos e tudo mais, ele traz essa vibe gótica do Halloween que é bem bacana. E caso você curta jogos de terror, depois dá uma conferida nesse vídeo que tá bem legal, o link vai estar aí no primeiro comentário fixado. Por fim, se você ainda não jogou o Mundo Estranho de Jack aqui no PS2, cara, já anota o nome dele aí, velho. E depois de tantos vídeos nessa série, esse é o primeiro vídeo que vamos falar de um jogo de futebol desconhecido, o Football Kingdom, que foi recomendação do Zé Lioz. Esse aqui é desconhecido demais, meus amigos, e eu tenho certeza que quem conheceu gostou. Como qualquer jogo de futebol, aqui você escolhe seu time e vai direto pro campo, isso é óbvio. Mas o que realmente se destaca em Football Kingdom é a sua tentativa de trazer uma jogabilidade fluida, intuitiva e realista, nos dando liberdade total de movimentos e passes. A jogabilidade no geral é uma mistura de PES e FIFA com a maioria das ações básicas, mas também conta com alguns recursos extras bem legais que não tinham nos jogos de futebol da época. E um dos pontos negativos desse game é que ele tem poucos times. Ele tem várias seleções importantes, mas os times não, porque não tem as licenças oficiais dos grandes times e ligas. Então ele conta com alguns times, mas com nomes diferentes, assim como alguns jogadores. E cara, fico me perguntando como o Football Kingdom não fez sucesso. O fato dele ter sido lançado apenas no Japão sem dúvidas ajudou ele a ficar ofuscado, e outro ponto foi o ano de lançamento, que foi 2004. Meu amigo, esse foi o ano dos grandes nomes como PES 4 e FIFA 2004. Mas é bem curioso porque não lançaram ele fora do Japão para bater de frente com PES e FIFA na época, porque na minha humilde opinião, cara, ele definitivamente tinha potencial para isso. E até me bateu uma curiosidade aqui agora, qual é o melhor jogo de futebol do PS2 na sua opinião? Me conta aí embaixo, por favor, e se você é fã de jogos de futebol e quer experimentar algo diferente de PES e FIFA, já vai conhecer o Football Kingdom. E ainda falando em jogos de esportes, vamos conhecer ou relembrar o clássico SSX3, ou melhor, né, SSX3, que foi recomendação do Balonix. Valeu demais, meu parceiro. SSX3 é um game de esportes radicais com foco em snowboard, que coloca a gente para descer em montanhas insanas, mandando acrobacias e manobras radicais e, claro, né, tudo seguindo aquele realismo diferenciado. SSX3 traz vários modos de jogo com diferentes eventos e o mais legal,
O game te dá liberdade para andar livremente pelos locais até chegar ao local que vai ser a corrida. É basicamente um mini mundo aberto. Também oferece diversos personagens jogáveis, diversas pistas insanas com diferentes desafios, um sistema de manobras e truques onde podemos fazer combinações malucas, puxando giros e flips enquanto dá uma pirueta e um salto reverso de 900 graus segurando a prancha no ar de cabeça para baixo passando em um trilho. Exagerei um pouco aqui, mas realmente o negócio é frenético e doido demais nesse game. SSX3 não é um jogo totalmente desconhecido, na verdade ele é um clássico do PS2 e traz uma das melhores experiências de snowboard da época, mas é claro que muitos podem ter deixado passar, por isso eu trouxe na série. Aliás, se vocês quiserem eu trago um vídeo só dos melhores jogos de esportes radicais do PS2, acho que seria um conteúdo bem bacana, mas me conta aí nos comentários se vocês querem que eu traga ou não. Mas pode ter certeza, se você nunca jogou o SSX3, tá perdendo um dos jogos mais legais de esportes radicais do PS2. O próximo jogo desconhecido foi recomendado pelo XGamesX, o game Eureka 7 The New Wave, um jogo de ação com mechas inspirado em um famoso anime chamado Eureka 7. O game se passa antes dos eventos do anime e segue a história de Sumner Sturgeon, um jovem piloto de Lightfinder Operation, que resumindo, ele é um piloto de robô gigante. No gameplay, Eureka 7 nos coloca no controle do humaninho lá, o Sumner Sturgeon, e traz uma mistura interessante de missões de exploração, combate em terceira pessoa e partes de pilotagem de mechas. Na maior parte do tempo, pelo menos até onde eu joguei, a gente tá batalhando contra outros robôs gigantes em uma espécie de arena fechada. Essas partes são as mais legais porque tem aquela ação frenética de tiro, mísseis e tudo mais, mas tem umas partes um pouco irritantes onde a gente controla o Sumner em cima de um skate voador que são um pouco repetitivas. Mas tirando isso e de modo geral, é um jogo bem legal. Não é o melhor jogo de mecha do PS2, mas é interessante. Agora vamos falar do Sylphid The Lost Planet, que foi recomendado pelo meu parceiro Luke Gamer, tamo junto. Aqui temos um jogo de navinha top demais, ele traz aquele estilo clássico de shoot'em up que a galera das antigas curtia demais. Nosso objetivo é super simples, avançar e mandar bala em milhares de inimigos que vão ficando cada vez mais difíceis, já que o game tem dificuldade progressiva, algo bem típico desses jogos arcades. Embora seja um jogo simples no conceito, ele te desafia a melhorar suas habilidades a cada fase, com chefões gigantes que realmente vão testar nossos reflexos e nossa capacidade de tomar decisões rápidas. Meus amigos, a coisa fica muito séria e frenética, o bicho ataca de todo lado e você fica perdido sem saber o que fazer, é bem louco. Mesmo sendo um jogo muito massa, infelizmente esse game ficou bem desconhecido e até dá pra entender, já que no PS2 tinham jogos de tiro mais realistas e na época esse era o foco principal da galera. E jogo de navinha na época meio que tava ultrapassado já, mas de toda forma, esse é um jogo muito massa e traz aquela sensação nostálgica dos arcades, sendo bem divertido e o principal de tudo, desafiador. Agora vamos falar do Treasure Planet, que foi recomendado pelo meu parceiro Ramon Gamer, tamo junto demais. Esse jogo é baseado em um filme da Disney que é conhecido aqui no Brasil como Planeta do Tesouro. E basicamente o jogo segue a história do filme, onde seguimos os passos do protagonista do filme chamado Jim Hawkins. Ele é um jovem rebelde que sonha em se tornar um grande aventureiro espacial, então ele embarca em uma jornada para encontrar o Planeta do Tesouro, onde estão escondidas riquezas inimagináveis. E partindo para o gameplay, ele segue aquela essência clássica de jogos de aventura, passando por diversos planetas e ambientes espaciais, misturando exploração com elementos de plataformas, puzzles, coleta de itens e boas partes de combate. Então o game é bem variado e equilibra bem os momentos de ação e exploração. E ainda tem umas partes onde voamos com uma nave solar, meus amigos. E essas partes são bem divertidas também, e tanto podemos usar ela para explorar os ambientes, como também envolve missões específicas, deixando o gameplay no geral bem dinâmico. Treasure Planet é um bom jogo, cara. Eu não conhecia, mas curti bastante e particularmente gosto desse estilo de jogo de aventura. Não é um jogo perfeito, obviamente, mas apesar das suas falhas, é um jogo que merece ser redescoberto e, na minha humilde opinião, vale muito a pena dar uma chance. Mas sabe outros jogos que valem a pena dar uma chance? Você vai encontrar nessa playlist de jogos desconhecidos do PS2. Eu já trouxe mais de 300 jogos até o momento aqui no canal, então eu tenho certeza que se você maratonar essa playlist vai encontrar diversos jogos incríveis para curtir no seu PS2. Muito obrigado pela companhia, eu conto com o seu like e a sua inscrição e até o próximo vídeo.